Muito bem, galera. Depois que vocês assistiram aí ao vídeo, né? Esse vídeo aí sobre a diferença do capitalismo para o socialismo, vamos agora aqui com uma breve explicação do que foi a Revolução Russa. A Revolução Russa, então, ela foi um movimento que foi influenciado pelas ideias do socialismo, do Karl Marx e do Friedrich Engels. Você acabou de ver ali no vídeo que eu coloquei anteriormente. Então, bora lá para a explicação. Estou usando aqui páginas do livro, do seu livro, né? Inclusive eu passei uma atividade para você que está na escola para você fazer, que depois a gente vai corrigir na escola. E você que está em casa, a gente vai corrigir aquela atividade zona que eu mandei essa semana no grupo. Então vamos lá. A Rússia dos czares. Então, como que estava a Rússia antes do processo revolucionário? A Rússia era um país governado pelo imperador, que era conhecido como czar. A palavra czar, ela vem de César, que era o imperador romano. César, o czar. Ele era um rei absolutista, né? O que era um rei absolutista? Né? Você que estudou isso no ano passado, no oitavo ano. O absolutismo é uma forma de governo onde o rei ele governa acima da lei, né? O rei ele não defende os interesses da nação, mas sim os interesses de um grupo específico. Então, o absolutismo tem esse rei absoluto, que é o rei, que é a própria lei. Os poderes estão concentrados em sua mão. Ele tem totais poderes para fazer o que quiser. Então, a Rússia era assim. Tinha um rei absolutista, tinha uma camada social da nobreza, e eram esses os que tinham privilégios dentro do país, que viviam bem. A Rússia ainda era um país meio que feudal. E a maioria da população, 85% da população russa, vivia no campo, como a gente pode ver aqui. E a Rússia é toda essa região aqui que a gente está vendo no mapa, certo? Então a Rússia era um império imenso. Esse mapa aqui conta a história da Rússia de 1689 até 1900. Está no seu livro didático. Quando todo mundo estiver juntinho na escola, a gente vai estar com os livros na mão e você vai poder analisar isso. Depois, se você quiser ler isso aqui, eu vou mandar os slides no grupo. Como era o Império? O Império era um império cheio de contradições. Essa imagem aqui do lado direito, acima da tela, exemplifica isso. Você tem uma mulher da corte, riquíssima, e duas pessoas aqui pedindo esmolas, né? Isso representa como que estava a situação do país naquela época. Você tinha uma agricultura que não era muito boa, insuficiente. O czar, o Nicolau II, que era o czar da época, ele havia excluído o, o processo de servidão no campo, portanto tinha acabado aquele negócio que era muito parecido com escravidão. Entretanto, essa população que tornou-se livre não tinha terra para poder cultivar. Dessa forma, eles continuaram trabalhando para os seus ex-patrões, ganhando muito mal. E as produções agrícolas não eram suficientes para atender a demanda populacional e o pessoal da Rússia tinha muita dificuldade de se alimentar. Então a miséria era muito grande. Dentro das cidades começou a surgir as primeiras indústrias, mas eram indústrias muito que ficavam muito a dever, elas ficavam bem atrás das indústrias dos demais países europeus. E então a situação de justiça social no país não era muito legal. E aí, nesse contexto, começam a surgir algumas reivindicações para a melhoria do governo. Então, nesse sentido, começa a surgir o Partido Socialista, né, que é um partido que vai ser inspirado pelo movimento do marxismo, né, pelas ideias do Karl Marx e do Engels, que a gente viu no vídeo lá anterior que eu mandei para vocês. Então esse partido surge para tentar mudar essa situação, né? O marxismo, como a gente viu no vídeo, ele vai lutar para tentar acabar com essas desigualdades sociais aí, que é o discurso deles, dos marxistas. Então o Lenin, ele vai fazer parte da liderança desse partido que surge em
1898, né, o Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR, né? E a partir desse momento eles vão ali começar a lutar para tomar o poder e começar a difundir as suas ideias, sobretudo ali com a classe operária, com os camponeses. Por isso que depois a bandeira da União Soviética vai ter um martelo com a foice, né? O martelo representando os operários urbanos e a foice representando os trabalhadores do campo. E aqui embaixo a gente tem uma foto de membros da liderança desse partido com o Lenin aqui no meio, o Vladimir Ulyanov, o Lenin, né? Esse partido ele acabou sendo dividido em dois, os bolcheviques, que eram a maioria, e os mencheviques, que eram a minoria. Os bolcheviques defendiam que os operários deveriam tomar o poder e repartir toda a riqueza de forma igual, de maneira que o Estado pudesse administrar isso no primeiro momento, né? Então, os bolcheviques defendiam de forma radical a tomada do poder e dos meios de produção. Lá naquele vídeo também falou dos meios de produção, que são as indústrias e são as fazendas, enfim. E dessa forma acabar com as classes sociais com a propriedade privada. Já os mencheviques, eles achavam que a burguesia deveria tomar o poder primeiramente, e à medida que a burguesia tomasse o poder, fosse caminhando o processo até que o país tornasse um país socialista. E menchevique significa minoria. Então, esses são as duas correntes do partido que vão contribuir ali para a revolução. Como que se começa o processo revolucionário? Bom, ali entre 1904 e 1905, a Rússia se envolve em uma guerra com o Japão, a Guerra Russo-Japonesa. E a Rússia perdeu essa guerra. Então, essa derrota na guerra, né, faz com que a Rússia aumente a sua crise social. Já vinha numa crise social muito grande e perde a guerra, então perde homens, perde dinheiro, porque gastou muito dinheiro com isso, e a crise aumenta no país, né? E aí os sindicatos ali, né, organizaram então depois disso grandes manifestações nas principais cidades russas, reivindicando que o povo seja atendido, o povo tenha os seus interesses atendidos, né? Melhorar a situação de miséria que o país estava enfrentando, que aumentou muito mais depois dessa guerra. E na cidade de São Petersburgo, o exército russo acaba abrindo fogo contra os manifestantes ali e centenas deles acabam sendo mortos. Esse fato fica conhecido como Domingo Sangrento e isso desencadeia o início do processo revolucionário. Então, o czar vai preocupado com isso, ele promete realizar um monte de coisas em favor da população, a população se acalma, mas o czar não cumpre com suas promessas. Depois disso, o partido ali, os socialistas ali, eles decidem formar os sovietes, que eram compostos por soldados e camponeses, e esses sovietes eles estavam espalhados por todo o país e eles eram responsáveis por difundir as ideias do socialismo em todas as regiões do país, né? No sentido de que as pessoas pudessem se conscientizar para lutar contra a exploração por parte do governo czarista, né? Bom, com o passar dos anos, a Rússia acaba entrando na Primeira Guerra Mundial, que a gente acabou de estudar, e o soldado, o exército russo não era muito bem preparado. Morreram muitas pessoas, muitos soldados russos, cerca de 3 milhões de soldados russos morreram. O país continuava totalmente largado pelo governo, a população mais pobre. E acaba em fevereiro de 1917 ocorrendo essa Revolução de Fevereiro, onde os mencheviques do partido lá que a gente viu na tela anterior,
ele acaba tomando o poder. Os mencheviques tomam o poder do czar e começam ali uma nova forma de governo dentro da Rússia, certo? Esse foi o primeiro passo aí grande da Revolução, a Revolução de Fevereiro. Então eles lançam o governo provisório, o czar Nicolau II abdica, ou seja, renuncia e larga o poder, e quem assume é o Alexander Kerensky. Essa revolução é conhecida como Revolução Branca, porque foi uma revolução que, apesar de tirar o czar Nicolau II, ela não foi uma revolução totalmente radical como queria o pessoal dos bolcheviques. Ela pegou aquela ideia menchevique. E, inclusive, o pessoal, o pessoal desse novo governo não tirou a Rússia da guerra. E aí a galera ficou revoltada e tudo, porque a Rússia continuava na guerra e a gente está lá no ano de 1917. E em outubro do mesmo ano, os bolcheviques, eles tomam o poder dos mencheviques e isso fica conhecido como Revolução de Outubro. Aí sim, aí nessa revolução eles tiram a Rússia da guerra, eles confiscam as propriedades privadas e começa um novo momento na Rússia. Só que depois disso vai ocorrer uma guerra civil dentro do país. O pessoal que perdeu o poder, eles vão querer recuperar o poder e ocorre uma guerra civil no país, ok? Então, mais ou menos isso, foi assim que, mais ou menos, que se deu o processo da Revolução Russa. E aí a gente continua trabalhando isso no decorrer desses dias, ok? Forte abraço aí e até a próxima.